na política que apoia os biocombustíveis. E eu acredito que muitos legisladores estão considerando que o apoio a essa indústria precisa ser transformado ou quase eliminado. Eu não quero me alongar sobre esse assunto. Eu acho que o Bob vai poder explicar melhor qual será a situação dos Estados Unidos, o que ele espera que aconteça nesse sentido. Mas voltando à proteção tarifária, eu me lembro quando os produtores europeus estavam reclamando que essa indústria não conseguia se desenvolver na Europa porque haviam essas importações baratas que vinham do Brasil. Isso estava, então, prejudicando o desenvolvimento da indústria do etanol na Europa. Mas a verdade é que em 2007, quando as exportações brasileiras eram enormes, havia 76 usinas na Europa. 4 anos depois, o Brasil quase não está mais exportando para a Europa, mas na Europa só tem somente 13 usinas sendo construídas na Europa no momento. Mas a minha pergunta é, será que as importações são a verdadeira ameaça ao desenvolvimento da indústria de biocombustível na Europa? Ou será que são políticas públicas influenciadas por essa opinião pública na Europa? Será que nós estamos focando o setor correto? Será que são importações que são ameaças ou são as políticas públicas erradas? O livre comércio é absolutamente essencial para que se possa lidar com isso, e também é essencial para expandir a inclusão de etanol dentro das matrizes energéticas no mundo inteiro. Vários estudos, por exemplo, um que foi publicado em 2010, então uma política bastante controversa que foi levada aos ministros de Agricultura no G20 e que tudo será discutido no fim do mês. Todos esses estudos mostram que o comércio livre é absolutamente essencial para que se possa lidar com as promessas ou cumprir as promessas ambientais e sociais. E, portanto, o comércio livre tem que ser promovido. O livre comércio vai garantir a segurança energética no mundo inteiro. O comércio livre no etanol vai forçar a concorrência. Portanto, isso vai afetar os preços para que o biocombustível seja uma alternativa mais barata para combustíveis fósseis. Comércio livre fará uma pressão em alguns mercados de commodities e também fará com que haja inovações para que os biocombustíveis sejam disponíveis, e isso providencia um input para a indústria química com também uma baixa nas emissões, porque os biocombustíveis são apoiados pelas políticas públicas em alguns países na forma de subsídios, etc. E, portanto, os cidadãos querem ter certeza que o biocombustível realmente cumprirá as promessas de sustentabilidade. Através do uso de tecnologias inovativas e o acesso por consumidores para biocombustível, as políticas protecionistas, na verdade, fazem com que haja uma menor aceitação a nível global de biocombustível como sendo uma das boas alternativas, ou principais alternativas para o setor de transportes. O etanol tem o potencial de substituir parte dos combustíveis fósseis. Isso abre perspectivas quase que ilimitadas. Se nós queríamos pegar essa oportunidade, nós da indústria de biocombustível, nós temos que pensar grande, nós precisamos maximizar a tecnologia atual e também precisamos implementar inovações no futuro. Esse desafio exige parcerias, exige cooperação e não protecionismo olhando para dentro. Políticas distorcidas que lidam com interesses domésticos podem prejudicar o futuro. E também existe a questão de explorar soluções inovativas. Se o setor de etanol quer ser participante no planeta mais limpo, não há dúvida que precisamos fazer com que o etanol vire uma commodity global. Muito obrigada. Tá. Geraldine, vamos agora ouvir o... Thank you, Geraldine. Thank you, Roberto. Thank you, Geraldine. Muito obrigada e bom dia a todos.
Eu estou entre amigos. Gostaria de dizer a todos, alô a todos os meus amigos aqui, porque nós estamos aqui para reconhecer que o etanol e outros biocombustíveis representam o futuro do planeta. Todos nós sabemos os riscos enfrentados se continuarmos a depender do petróleo, que é importado, ou qualquer que seja a sua fonte. Precisamos nos afastar do petróleo. E é por isso que todos estamos aqui reunidos, e o setor que eu represento, é tudo isso que nós estamos tentando fazer. E o meu sentimento é que estou entre amigos. Em particular, Jank, que me convidou para participar, você está aí, mudou de assento. Ele me convidou para participar, ele é um homem muito inteligente, me convidou para este evento, e ele mesmo participou no meu evento em Phoenix, neste ano. Ele veio para os Estados Unidos participar do meu evento, então, obviamente, eu tinha que retribuir a gentileza. Marcos é um ótimo amigo, é um prazer estar aqui. Adoro vir ao Brasil, pois é aqui que o setor moderno de etanol nasceu e continua a sua jornada. No último dia e meio, eu fiquei fascinado quando eu ouvi as discussões falarem muito mais sobre outros bioprodutos além do etanol. E nós, como uma indústria, como um setor, precisamos pensar em como vamos nos tornar as biorefinarias do futuro. O Brasil é líder nesse diálogo e isso me fascina. Concordo com o Roberto de que a agroenergia será o futuro e vai mudar a economia mundial de maneiras muito importantes. Sugiro, entretanto, que a geografia não é o único fator importante aqui. A inovação e o investimento também serão importantes. Há diversos insumos que podem ser utilizados para a produção de bioenergia, bioprodutos e biocombustíveis. Resíduos sólidos, por exemplo, que podem ser encontrados em todos os lugares, ou outros tipos de insumo que podem ser cultivados em diversos lugares. O açúcar não vai ser o único. Há oportunidades para o Brasil e para outros países de clima tropical. Isso é ótimo. Mas haverá muitos participantes nesse mercado em evolução, nesse mercado crescente. O fator mais importante na evolução de tudo isso é a criação de mercados. E aí eu acredito que os Estados Unidos fizeram um trabalho maravilhoso, criando aquilo que a Geraldine chamou a política mais agressiva para os biocombustíveis no mundo. 130 bilhões de litros serão necessários em 2020. E isso força a evolução da indústria para trabalhar também com outros biocombustíveis avançados. Eu, em 2005 e 2007, trabalhei para desenvolver uma política e me orgulho muito do que fiz. Acho que a criação de mercados em todo o mundo será muito importante para esta indústria em que trabalhamos continuar a progredir. Não sou pessimista como a Geraldine em relação às políticas comerciais. É sobre aqui que eu estou, é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu acredito firmemente que o comércio está funcionando entre os nossos países e no mundo todo. E embora haja políticas sobre as quais podemos argumentar, há um comércio bastante construtivo entre os nossos países e no mundo todo, que recompensa aquele produtor que produz a baixo custo e que reconhece que haverá padrões mutantes de comércio, mas que este é um mercado crescente. Precisamos fazer mais coletivamente para que esses mercados cresçam. Não acredito que a política atual existente entre o Brasil e os Estados Unidos tenha tido impacto negativo sobre o comércio. Acredito sim que o comércio está bem entre os dois países. Aí, por 2005, quando o mercado estava crescendo muito nos Estados Unidos, nós importamos muito etanol do Brasil. Nos últimos meses, o Brasil estava tentando lidar com essa situação na cana-de-açúcar e teve a sua produção de etanol reduzida. Os Estados Unidos ali estavam para fornecer combustível a vocês, assim como vocês nos forneceram combustível algum tempo atrás.
O mais importante é que em ambos os países há mercados crescentes. Nos Estados Unidos, há uma necessidade de fazer um blending maior com combustíveis renováveis, como o etanol ou biodiesel. E isso tem sido a marca da nossa política energética. Então, nos Estados Unidos, estamos procurando padrões de baixo carbono, e isso fará com que esse mercado cresça ainda mais, criando demanda adicional. Por conta do perfil de carbono do etanol da cana, o Brasil terá uma vantagem significativa nesses mercados. Nós criamos os mercados, isso é muito importante. Aqui temos só uma demonstração de como funcionou o comércio entre os nossos países. No meio dos anos 90, exportamos etanol para o Brasil. Não havia muita demanda na virada do século, mas em 2004, 2005 e 2006, quando nós estávamos parando de usar MTB e a demanda por combustíveis renováveis nos Estados Unidos estava aumentando, nós nos voltamos para os nossos parceiros aqui no Brasil. E como lhes disse recentemente, voltamos a exportar para o Brasil nesses últimos meses. Sim, há uma tarifa sobre etanol que entra nos Estados Unidos, mas está lá só para contrabalançar os benefícios fiscais que as refinarias recebem quando fazem o mix do etanol, independentemente da fonte. O nosso Congresso não acha que seja necessário subsidiar um produto que já se beneficiou de programas em outros países. Então, nós impusemos uma tarifa que contrabalança este benefício. Antes da pergunta chegar aqui até mim, alguém vai dizer sim, mas existe aí um descompasso, porque a tarifa hoje é maior do que os impostos. Sim, a nossa associação vem apoiando a paridade entre a tarifa e o imposto e nós conseguiremos isso no futuro, talvez. Mas há todo tipo de mudança que está acontecendo nos Estados Unidos e essa equação pode ser modificada de qualquer maneira em algum momento. Os Estados Unidos estão enfrentando uma situação orçamentária bastante desafiadora, estamos reduzindo o apoio do governo para tudo, para a NASA, para outros setores, até programas de nutrição para crianças e programas alimentares. Eles estão também voltando seus olhos agora para a indústria energética e é totalmente possível que, ao final do ano, os incentivos existentes para o etanol deixem de existir. O nosso setor mesmo disse, olha, nós não precisamos do nível de apoio que temos hoje. Reconhecemos que a nossa indústria progrediu, as políticas mudaram, o mercado energético nos Estados Unidos mudou, e nós apoiamos uma evolução das políticas para o etanol, sugerindo que haja aí uma amarração com o preço do petróleo, que hoje está muito alto, mas de qualquer maneira não é preciso criar apoio para que haja maior demanda quando o mercado já está se expandindo. Nós queremos ver se não pode haver aí algum foco no desenvolvimento da infraestrutura, mas o que quero dizer aqui é que no final do ano a política que afeta a produção de etanol e os incentivos nos Estados Unidos, essa política deve mudar de maneira bastante drástica. Se o incentivo fiscal desaparecer, assim também desaparecerá a tarifa, é a minha opinião. Mas, se o incentivo do mercado para o etanol continuar, acredito que o Congresso terá que ter uma política de contrabalançar as tarifas, de modo que o contribuinte não tenha que subsidiar isso de alguma maneira. Ouvi que hoje os Estados Unidos é um produtor de baixo custo, é por isso que nossas exportações estão crescendo, isso é verdade. Aqui nós temos um gráfico que demonstra isso muito bem. Nós